Eu sou o Rubens, sou o fundador da Bluechain, que está aqui em parceria com o pessoal da Inova organizando o Hackathon desde ontem. O pessoal já deve estar meio cansado, daqui a pouco eles vão estar aqui para fazer a demonstração, os pitches, mostrar o MVP para vocês. Uma mesa aqui de um peso bem importante para quem já está no meio, quem conhece. Vou pedir para que cada um possa se apresentar, falar um pouquinho, e aí a gente vai falar um pouco sobre governança. Vamos tentar falar um pouco de uma forma abrangente, para que todo mundo consiga entender o que a gente está falando. São assuntos ainda nebulosos para a gente que está no meio, né? Para quem não acompanha, ainda mais complicado. Então, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Alex, ele dá sequência. Obrigado, Rubens. Meu nome é Alex Nascimento, eu sou cofundador do Laboratório de Blockchain da Universidade da Califórnia, Los Angeles, conhecida aí mundo afora como UCLA. A gente tem incentivos lá tanto de educação da parte técnica quanto da parte legal, né, de direito, e também com a parte de negócios. Então, assim, convido vocês todos a dar uma olhada, ver como é que a gente pode utilizar a parte de educação para expandir o conceito de blockchain e a utilização dessa tecnologia. Fico até muito feliz aqui de ter um compatriota do Rio de Janeiro explorando essa área. Vou passar aqui para frente. Legal. Obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Haddad, eu sou gestor de comunidades do IUS Rio. Basicamente, eu trabalho num Block Producer, que é um minerador da blockchain IUS, e a blockchain IUS é a primeira blockchain a utilizar um layer, né, uma camada de governança dentro do sistema. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os desafios de estar trabalhando com governança na blockchain hoje. A gente tem essa experiência no dia a dia, então tem sido muito gratificante poder participar desse experimento, né? A IUS foi lançada há apenas 5 meses, então a gente está aprendendo muita coisa ainda, e vai ser um grande prazer poder compartilhar um pouquinho dessa vivência, do que a gente tem aprendido nos últimos tempos. Valeu. Boa tarde a todos, grato pelo convite de participar dessa mesa. Meu nome é Ranulfo, eu sou cofundador da BSpyro. A BSpyro, para quem não sabe, é a primeira Decentralized Application feita com o IUS aqui no Brasil. Então, é um prazer estar aqui para discutir também sobre a governança, né, os desafios que isso tem. E, sem dúvida, concordo com o Rubens que daqui para frente vai ter mais gente que vai conseguir entender a importância desse evento e estar junto com a gente aí para compartilhar ideias. Bom, aproveitando o gancho, então, vamos começar falando do que a gente entende aqui por governança. Acho que é importante deixar o consenso, né, um pouco mais, as pessoas mais familiarizadas com o que a gente entende, a visão de cada um. Acho que é legal a gente começar a dividir o que a governança está trazendo já de problema, né, ou de oportunidade de melhoria, para que a gente consiga, num mecanismo comunitário que envolve, né, um ecossistema como o blockchain, que a gente consiga fazer aplicações descentralizadas, que gerem impacto social e positivo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um sobre esse assunto. Não, acho muito legal. Assim, o conceito de governança ele é muito abrangente, né? Eu diria assim, de uma forma muito sucinta, que eles são as regras do jogo. Então, quais são as regras do jogo do projeto que você está investindo? Elas são claras? O que vai acontecer quando esse projeto chegar no seu ponto A? O que vai acontecer quando ele chegar no seu ponto B? O que vai acontecer com o seu dinheiro que você investiu nesse projeto? Quando é que você vai receber esse dinheiro de volta, né? Então, 2017 foi um ano que a gente viu a governança de vários projetos serem questionadas, onde você levantava milhões e milhões de dólares na internet, sem nenhuma governança, basicamente. Tipo, acredita em mim e vamos junto. Então, a gente chega a 2018 tendo um ano de regulamentação, de grupos governamentais tentando regular esse mercado e tentando impor regras onde todos os projetos
pelo menos sigam regras básicas. Acho que essa é uma forma sucinta de falar de governança, na minha opinião. Legal. Complementando o que o Alex falou, acho legal a gente falar um pouquinho de por que o WIOS tomou essa decisão de ter uma camada de governança explícita, né? Qual o problema que a gente estava tentando resolver quando a gente decide colocar uma Constituição e decide mostrar quais são as regras do jogo? Basicamente, a gente tentou, e a gente está conseguindo resolver o problema da escalabilidade. Não sei, quem aqui acompanha um pouquinho mais de blockchain ou tem alguma noção? Levanta a mão, por favor. Tá. Quem aqui acompanhou a quantidade de transações não confirmadas na rede Ethereum esse ano e no ano passado? Levanta a mão, por favor. Tá. Só para a gente ter uma noção, ontem eu puxei esse dado, a gente tem mais de 85 mil transações não confirmadas na rede Ethereum no ano passado. Por quê? Porque o mecanismo de validação que era utilizado por essa blockchain, que é um mecanismo de validação de prova do trabalho, onde os mineradores eles competem entre si para validar um bloco, esse mecanismo ele tem um limite muito claro, que na quantidade, na medida em que você aumenta o número de pedidos para a transação de um bloco, você aumenta a dificuldade do algoritmo que está sendo gerado para a mineração desse bloco. Então, a validação vai ficando mais difícil e aí você chega no limite de escalabilidade. O Ethereum, se eu não me engano, são 10 transações por segundo. E isso, quem acompanhou o joguinho lá do CryptoKitties, viu que a rede do Ethereum parou quando o joguinho teve adoção em massa. Então, todo mundo percebeu que, olha, o Ethereum é um excelente protocolo, ele trouxe uma contribuição muito grande, só que a gente precisa de tentar desenvolver, se a gente quer ter adoção em massa, a gente precisa de desenvolver um protocolo que consiga processar a quantidade de transações por segundo que a gente precisa. Para a gente ter uma noção, hoje Visa, Mastercard, operadoras de cartão de crédito, elas operam com mais de 50 mil transações por segundo. Então, não dá para a gente falar que blockchain vai ser a próxima onda, que vai ter toda essa adoção que vai mudar o mundo, se a gente ficar com 10, 20, vamos colocar 100 transações por segundo. Vamos supor que o Ethereum consiga fazer lá todas as atualizações de protocolo que eles estão querendo, que eles consigam chegar a 1000. Tá? Mesmo assim, está muito aquém do que a gente precisa. Então, o WIOS ele vem com essa proposta, e a gente entende que essa proposta ela não é perfeita, a gente resolve um problema, mas aí criam-se vários outros, né? Você resolve um, mas você já está gerando vários outros, mas vem resolver o problema da escalabilidade. E o próprio Vitalik, ele fala que tem um problema que é o trinômio da escalabilidade, né? Que para você ter o aumento da escalabilidade, ou você abre mão de descentralização, ou você abre mão de segurança. E aí, o que o WIOS fez? Bom, vamos abrir mão de descentralização, o nosso amigo do Hashgraph, que está aqui na frente, a gente estava debatendo isso um pouquinho mais cedo, vamos abrir mão de descentralização, mas vamos criar a regra do jogo clara, para falar para as pessoas por que a gente está abrindo mão dessa descentralização e como vai funcionar o mecanismo, as regras do jogo. Então, como que os mineradores vão ser eleitos, como que funciona a votação e tudo mais. Então, esse problema a gente veio resolver, a gente tem conseguido resolver isso. Hoje a gente está processando mais de 4 mil transações por segundo, sem usar 0,5% da capacidade da rede. Então, a gente pode dizer que o WIOS resolveu o problema da escalabilidade, também resolveu o problema da energia. Hoje eu estava lendo uma notícia, uma pesquisa que um pessoal da Austrália fez, falando que a mineração no Delegated Proof of Stake ela é 60 mil vezes mais eficiente em termos de energia do que a mineração do Proof of Work da prova de trabalho. Então, a gente resolve escalabilidade e resolve sustentabilidade. Eu vou passar para o Ranulfo, mas depois eu vou falar dos problemas que a gente criou resolvendo isso, mas pelo menos esses problemas a gente hoje pode dizer que conseguiu resolver. Para mim, governança é um processo de decisão, um processo decisório. E essa decisão ela vai se manifestar em várias formas, de várias maneiras, né? Desde o estabelecimento de regras de conduta, desde o estabelecimento de um sistema de classificação de projetos, entre outras funcionalidades que façam sentido dentro de uma DAO, ou Decentralized Autonomous Organization, ou de uma DApp, Decentralized Application. Então, é isso que eu entendo como governança. Agora, tem uma parte da governança aqui no ecossistema do blockchain,
que é a seguinte. Desde que surgiu em 2008, com o blockchain do Bitcoin, a governança em si ela nunca foi explícita. Okay? E hoje que as coisas estão começando a ficar mais explícitas, né? E é importante, que eu vou falar um pouco mais depois, que os valores que estão na cabeça desses caras que estão atuando dentro de uma DAO ou de uma DAO, de um blockchain, eles sejam explicitados e, com isso, auxiliem nas tomadas de decisões. Tá? Mas isso aí é um tema que a gente vai abordar ainda mais adiante. Passo a bola para o Rubens aí. Então, já que a gente falou um pouquinho da governança, eu queria entender, no aspecto que vocês estão habituados a trabalhar, seja no Teoria dos Jogos, seja no Block Producer, como que vocês imaginam esse problema sendo resolvido no curto prazo, se é que é possível resolver isso, e quais são as possibilidades que vocês enxergam que, eventualmente, uma nova tecnologia, um outro tipo de protocolo possa ajudar a resolver, se é que isso é necessário para resolver esse tipo de problema? Eu pessoalmente olho muito da parte, assim, a utilização de governança para investimentos em projetos de blockchain, né? Que é a grande dúvida. Eu vou botar meu dinheiro aqui, o que vai acontecer com ele? E tem alguma regra do jogo, ou eu vou cair no buraco de um empreendedor apresentou um projeto, levantou 100 milhões de dólares, agora qual é o incentivo desse empreendedor de implementar o projeto, sendo que o cara tem 100 milhões de dólares na conta? Não tem muito, né? O cara pode pegar o dinheiro e ir para a praia. E isso aconteceu em 2017. Então, assim, esse é muito do lado que eu olho, e a pesquisa que a gente faz lá na UCLA, de criar essas regulamentações para projetos. Isso tem dois aspectos. Um aspecto é o regulatório, e aí você cai numa cama de gato, porque é um regulamento para cada jurisdição. Então, no Brasil você tem uma, nos Estados Unidos você tem outra, na Suíça você tem outra, em Singapura você tem outra, e aí vai, mundo afora, né? E aí você tem um outro lado, que é a teoria de jogos. A maioria dos projetos começa a abrir o projeto sem pensar nunca no qual é o incentivo da pessoa a utilizar o meu token. Ela é puramente especulativa, eu vou comprar o token hoje, esperar ele bater no exchange e revender ele por um lucro. Então, se esse é o incentivo dentro do seu projeto, o projeto nunca vai para frente, porque você vai ter um cara que vai comprar o token no dia 0, no dia 1, e aí ele vai offload esse token no mercado assim que possível, e aí você não tem utilização da plataforma. Então, eu acho que é sempre muito importante você olhar esses dois lados. Um lado de regulamentação, o que dá para fazer e não ir parar na cadeia, para muito empreendedor aí. E o outro, o que deveria ser criado para que você crie um ecossistema, né? Blockchain sem comunidade não vale nada. Vamos lá, vou começar pelos problemas. Primeiro eu queria saber, tem alguém aqui que é empreendedor, que já tentou desenvolver alguma coisa em blockchain? Não? Beleza, ninguém. Rubens? Tem aqui. Tá, beleza. Porque, assim, só pegando esse gancho do Alex, né, para que a iOS serve? A gente é um sistema operacional, como, sei lá, Windows, Linux, eram lá nos anos 90, onde você pode construir as suas aplicações, então você constrói aplicativos que rodam na blockchain da iOS. Então, a gente serve como uma infraestrutura para o processamento das transações para que os empreendedores possam efetivamente estar utilizando o nosso token e não usar como valor especulativo. E realmente a gente viu isso acontecer muito em 2017. Isso, é o software do iPhone, é o iOS aí da blockchain. E aí, quais são os problemas que surgiram quando a gente consegue resolver essa questão da escalabilidade, quando a gente consegue resolver a questão da sustentabilidade também, na questão ambiental? Quais são os problemas que surgem, né? O primeiro problema foi, beleza, no white paper do iOS lá, falou que ia ter uma Constituição, e aí falava que quando a rede subisse, a Constituição interina estava validada, e aí a própria comunidade iria ratificar essa Constituição.
Porque senão você cai naquele... E eu, por sorte, eu não sou de background de tecnologia, eu sou formado em Direito, e é engraçado, porque hoje os maiores debates que a gente tem na rede são problemas efetivamente de direito. Eu vi lá, eu achei legal que a UCLA tem essa interface de direito e negócio de tecnologia, porque o problema que a gente tem beleza, quem legitima a constituição do ius? Foram os token holders, né? As pessoas que votaram pela validação da rede, para subir a rede, legal, mas aí a gente tem um outro problema. Como que você cria um contrato de referendo para validar aquela Constituição que hoje é interina? Então, esse é o problema 1 que a gente está passando. Como referendar essa Constituição? Problema 2. Na Constituição interina, existia uma certa divisão de poderes, onde criava um fórum de arbitragem para a resolução das disputas que acontecessem eventualmente dentro do sistema operacional. Então, o pessoal que está criando aplicativos, o usuário que foi hackeado e tudo mais, como a gente tentou resolver os problemas de maneira explícita, colocar as regras do jogo, a gente tinha que dar uma solução para isso. Não dava para a gente confiar no judiciário tradicional, porque, como o Alex falou, existem regras diferentes em diversos países do mundo. E aí, quem legitima esse órgão de arbitragem? Porque a Constituição, por si só, já está sofrendo questionamento sobre a validade e a legitimidade dela. Aí a gente criou um problema grande, né? Porque como que você legitima o julgador? Esse é o segundo grande problema que a gente está vivenciando hoje. E aí, o que a gente está pensando em fazer? Primeiro, a gente quer aprovar o contrato de referendo com a comunidade, e eu concordo inteiramente com o que o Alex falou. Blockchain é uma tecnologia que depende da comunidade. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, se você não tiver adesão para ela, esquece. E aí, então, como a gente cria esse contrato de referendo, e nesse contrato de referendo, como que a gente legitima os órgãos do Poder Judiciário, né, os órgãos de arbitragem que foram eleitos pela Constituição, se a gente legitima ou se a gente muda. Porque isso vai trazer segurança jurídica para o empreendedor que for desenvolver. Então, o cara que vai criar, o empreendedor que vai lá e vai criar, vai fazer um ICO, vai gastar milhões de dólares, vai gastar o tempo e o suor dele, ele precisa de ter um mínimo de segurança jurídica de, cara, se eu for hackeado ou se meu usuário for hackeado, o que acontece? E esse é um problema que, até então, como a gente não tinha escalabilidade, os problemas não eram, assim, tinha problema muito grande, teve o hack da DAO lá, que foi imenso, o hack da Parrot também foi imenso, ambos no Ethereum, mas o pessoal meio que não estava pensando muito nisso, sabe? Quando dava um problema, não, vamos fazer um hard fork ali e, pô, beleza, sabe? Ethereum Classic e tal. Só que acabou que a gente se deparou, na medida que isso foi crescendo, a gente vai se deparando com os problemas e a gente vai tendo que resolver. E o terceiro problema que eu elencaria é o intercâmbio cultural Oriente e Ocidente. Mas isso eu vou deixar para a próxima rodada, porque ele é complexo demais, vou passar ele para o Ranulfo para... Bom, o Luiz apontou bastante bem os problemas inerentes à governança do blockchain, que é, no caso, o WIOS, né? Por exemplo, a BeSpire, ela utiliza o WIO. A gente sabe que esse tipo de problema de governança que existe, eles estão sendo resolvidos. A gente está buscando ir um pouco além agora. Porque como a gente vai ser usuário desse sistema operacional, nós vamos criar novas DAOs ou dApps, ok? Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento de ferramentas bastante pragmáticas e com uma boa base sólida, teórica, né, e prática, de como auxiliar nesse processo de tomada de decisão distribuída dentro do blockchain. Então, essa é a linha que a gente está buscando desenvolver, porque essa parte que o Luiz falou vai ser resolvida em breve, é uma coisa nova, tá ok? Então, a gente está indo agora na parte de aplicação. Para daqui para frente, que tipo de ferramentas poderiam auxiliar que os novos empreendedores ou pessoas que queiram trabalhar em ONGs com blockchain poderiam usar para desenvolver a sua própria governança? Então, vai ter um conjunto de ferramentas que elas vão poder utilizá-la para evitar problemas tais quais o que eles apresentaram até agora, né? Então, já que o Luiz deixou o gancho, eu queria que um pouquinho vocês falassem, né, um pouquinho sobre como fazer uma coisa que não tem mais fronteiras, o mundo hoje a gente já sabe que não tem,
todo mundo conseguir se satisfazer com essas constituições ou com como essa governança pode ser possível de uma forma heterogênea e respeitando as diversidades, as culturas, o Oriente e tal. Essa é uma boa pergunta, Rubens. Essa não, de bilhões, não é nem de 1 milhão, essa é de 1 bilhão. Assim, de um ponto de vista bem pragmático, eu acho que é o segue o líder, né? Então, a minha teoria, e é o que vem se apresentando aí como os fatos do mercado, é que todo mundo olha para a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, né? Que regulamenta as ofertas de papel mobiliário. Então, todo mundo olha para a SEC no mundo afora e vê o que a SEC está falando, quem está indo para a cadeia, o que dá para fazer e o que dá para fazer sem ir para a cadeia. A SEC já tem regras bem claras do que dá para ser feito, que são bem baseadas no Jobs Act, não é do Steve Jobs, assim, como as pessoas imaginam. É uma amenda que foi feita pelo programa do Obama para se dar mais incentivo ao empreendedor pequeno e ao empreendedor que quer empreender na internet. E se você seguir essas regras, dentro do possível, você não vai parar no chilindró. Assumindo que os projetos que têm saído aí pelo mundo seguem as regras do Jobs Act, eu acredito que a gente vai ter um 2019 com regras mais claras. A outra força grande que a gente tem no mercado são os grandes players institucionais, e quando você fala disso, são bancos, que estão entrando no mercado. E aí, quando um banco já regulamentado entra no mercado e começa a oferecer produtos de cripto, por exemplo, a XP, que vai fazer uma parceria para ter um exchange, né? Aí você começa a olhar e falar, pô, esse cara já é muito grande. E se esse cara está fazendo dentro das regras já apresentadas pelo governo, então vamos seguir o modelo desse cara grande. Então, acredito que é mais por aí, assim, o segue o líder, né? Segue a SEC e segue os grandes players que estão, até o momento, beirando o campo para entrar. No nosso caso, vou falar primeiro sobre essa questão do consenso, né? Na verdade, a gente acredita, enquanto comunidade do IOS, muito no livre mercado. Então, e a gente fala muito sobre a liberdade de você criar outros modelos de governança na blockchain. Então, seguinte exemplo, algumas pessoas da comunidade IOS não estavam satisfeitas com as regras de governança porque alegavam centralização, saíram da blockchain, copiaram o software, copiaram o código e abriram outra blockchain chamada Telos. E que ótimo! Para a gente isso é fantástico, porque na Telos eles propuseram diversos mecanismos para tentar resolver o problema da centralização ou concentração de votos, e são experimentos que a gente também pode aprender e a gente também pode trazer para a nossa rede. Então, com relação a consenso global, o que aí eu particularmente acredito? Eu acredito que se você não estiver satisfeito com uma blockchain, você vai ter toda a liberdade para juntar uma comunidade, juntar um grupo de pessoas, e lá construir a sua nova blockchain, e as pessoas vão poder escolher em quais blockchains elas vão querer participar, sabe? Então, eu não acredito no futuro, obviamente, eu acredito que vai existir uma blockchain dominante, igual a gente tem hoje algumas empresas de software que são, não é nem dominante, é mais adotada, né? A gente trabalha e espera que seja isso, até porque, como a gente estava falando, a IOS talvez seja uma das poucas blockchains que não tem o genérico na China. Então, normalmente você tem, sei lá, você tem o Ethereum e você tem o NIO, que é o Ethereum chinês. Você tem sempre um genérico chinês. A IOS talvez seja uma das, sei lá, que eu conheço, é a única que não tem o genérico chinês. Ela, na verdade, porque a IOS é muito forte na China. O centro da IOS hoje é a China e não os Estados Unidos. Por mais que a Block One seja americana e tudo mais, a grande parte da comunidade do IOS está na China, Coreia do Sul e Japão. Então, mudou meio que esse centro de poder, vamos dizer assim, e até é engraçado, você falou muito da SEC, mas, cara, para a gente é mais importante a regulamentação do governo chinês do que a regulamentação da SEC enquanto comunidade IOS.
sabe? É até curioso passar aí para o Ranulfo, mas... Pode crer, a bola está toda lá na China agora. Ok, de novo, a respeito da pergunta do Rubens, né, como é que a gente pode auxiliar com que haja melhor consenso dentro de uma governança, né? Eu vou falar também, de novo, do ponto de vista das iniciativas que vão desenvolver as aplicações, seja as DAOs ou DApps. E o que a gente está propondo, por exemplo, usando o caso da BeSpyro. A BeSpyro, ela é uma plataforma criada sobre o IUS, que tem como objetivo auxiliar com que qualquer comunidade, em qualquer parte do mundo, possa utilizá-la para criar uma criptomoeda para resolver problemas, seja de ordem ambiental, ou social, ou econômica, né? E não necessariamente que as criptomoedas que serão criadas pela comunidade, elas serão, como é que fala, intercambiadas por reais ou dólares. Não, geralmente não vai ser. A gente até estimula para evitar que seja alguma coisa que fique dentro da comunidade para evitar problemas de especulação. Porque a gente sabe que vai vir muita grana agora dos players que vão investir em IUs, e isso vai gerar uma certa inflação em várias criptomoedas. E se a gente está querendo uma ferramenta para auxiliar na geração de impacto, a gente precisa fazer com que essas novas criptomoedas, para solucionar esses problemas, elas não sejam sujeitas às ações especulativas do mercado financeiro. Tá, ok? E dentro deste contexto, quando a gente, dentro da BeSpyro, tem um módulo que se chama criação da criptomoeda, fazer o design dela. E quando o design é feito, ele já busca trazer à tona uma coisa que a gente chama dos valores, ou seja, aquelas coisas que importam para aquela comunidade dentro daquele contexto que ela quer resolver o problema. E aí tem lá uma metodologia que vai auxiliá-las a identificar quais são esses objetivos, depois como é que elas podem selecionar as ações para atingir esses objetivos, depois como fazer com que... quais são as remunerações por cada ação, e tudo isso de uma forma consensual dentro da rede da comunidade, né? Então, a gente está, como eu falei desde o começo, fazendo ferramentas práticas para que essa parte de consenso seja bastante transparente, seja feito de uma forma bem user-friendly e que possa auxiliar na governança, seja de uma DAO global ou até de uma pequena DAO de um bairro, por exemplo, né? Eu queria deixar um espaço um pouquinho aberto, porque eu sei que cada um tem um foco um pouco diferente, né, da abordagem disso, para vocês falarem um pouquinho sobre governança, que daqui a pouco a gente vai começar a receber perguntas. Então, meio que para encerrar assim, o pensamento de vocês, para a gente liberar para o pessoal fazer as perguntas. Lógico. O meu ponto de vista é sempre o ponto de vista de como é que isso pega tração, né, e adoção. Eu sempre faço uma piadinha, que é uma piadinha até meio cínica, que se você baixar o Ethereum e começar a olhar os dApps que tem no Ethereum, o maior dApp tem 1000 pessoas, né? Então, você tem mais gente em conferência de blockchain do que gente no blockchain. Então, assim, como é que você consegue criar um processo de adoção mundial e de realmente passar de ser uma bolha, né, como as pessoas dizem? É você começar a descentralizar a oportunidade de investimento. Você conseguir oferecer para um microinvestidor na China a oportunidade dele ter uma fração de um prédio na Faria Lima, e vice-versa, né? E aí, como é que você consegue fazer isso, aonde você vai ter apoio regulatório das diferentes jurisdições e um template jurídico ou das regras do jogo que fique fácil das pessoas entenderem, ok, comprei uma fração micra de um prédio na China ou na Faria Lima, como é que eu dou liquidez a essa compra? Como é que eu saio dos $10 ou R$100 que eu botei e
faço isso crescer, ou como é que eu sigo esse crescimento. Então, essa utilização, como a gente estava falando, né, de um mix de processo regulatório, de um ponto de vista governamental, e também de uma introdução de regras básicas do jogo para ficar bem simples, como é que você, investidor, faz dinheiro, eu acho que é o grande quebra ali de paradigma para você conseguir ter uma adoção maior no mundo. Isso, se você aqui falar com o pessoal que desenvolve, aí você está falando de um outro ponto. Como é que você faz fácil o cara comprar isso, né? Porque até o momento faz wallet, private key, hot wallet, cold wallet, não sei o quê. Pô, quando você chegou no cold wallet, você já perdeu, cara. Ninguém mais quer brincar do jogo. Legal. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha perspectiva em termos de otimismo ou pessimismo com relação a como que a comunidade tem enfrentado os problemas que a gente se depara. E a perspectiva é muito otimista, porque em 5 meses que a rede foi lançada, a rede da IUS foi lançada em junho desse ano, nesses 5 meses a gente teve diversos desafios, e o que me deixa mais feliz e otimista com o futuro é que a colaboração entre as pessoas da comunidade tem sido fantástica. Recentemente, a gente teve uma alegação de compra de votos de um dos block producers, o pessoal da Huobi, e isso foi fruto de um imenso debate na comunidade. Porque, como na China seria a capital do IUS, né, onde tem o maior número de usuários, eles detêm um poder de voto muito grande. E aí, a gente contratou uma pessoa, uma chinesa para a nossa equipe, a Vitória, e aí a gente falou, Vitória, cara, analisa não só as notícias em inglês, mas vai analisar as notícias em mandarim, e a gente quer que você passe a perspectiva de uma pessoa que foi criada na China. Então, a gente quer entender qual é o ponto de vista do chinês sobre essa notícia e sobre essa alegação. E, cara, a resposta dela foi muito fantástica. Ela falou assim, Luiz, a gente não está acostumado com democracia na China. A nossa cultura não entende o que é voto. Então, para o chinês, é muito simples. Eu tenho um voto e você pode fazer alguma coisa por mim. Seja construir comunidade, seja me ajudar a desenvolver um software, seja traduzir um documento. Eu vou usar o meu voto com quem está colaborando comigo. E, principalmente, com quem está dando prestígio à minha cultura. E aí ela falou, repara que as pessoas que a Huobi estava votando, todas elas têm um representante na China, todas elas têm site e notícia em mandarim, todas elas estão prestigiando a cultura chinesa. E isso foi uma grande lição para a gente, porque diversas vezes a gente tende a julgar os atos, principalmente quando vem do Oriente, com o nosso egocentrismo ocidental. A gente presume que eles já entendem, que eles têm democracia como um valor intrínseco, e, cara, não tem, sabe, isso não é verdade. Eles presumem que eles têm individualismo como valor intrínseco, e também isso não é verdade. E esse desafio, que em tese seria uma bomba, né? Pô, quando saiu isso, eu pensei, caramba, vai despencar o preço do IUS. Não. Na verdade, o preço se manteve estável, até porque a maioria do stake está na China, então o pessoal sabia que não tinha nada disso, até porque a Huobi é a 3ª maior exchange do mundo, eles têm muito mais a perder em termos de reputação se eles estivessem fazendo isso do que efetivamente eles teriam a ganhar como recompensa de block producer, e na verdade foi um grande aprendizado da importância que a comunidade tem como um todo de fazer esse intercâmbio cultural e de se colocar no lugar do outro na hora de fazer algum tipo de julgamento. Então, eu trouxe um exemplo aqui que, a princípio, seria uma coisa muito grave e que muitas pessoas... O New York Times ligou para o pessoal do IUS New York, a imprensa, sabe, a imprensa entrou em contato com a gente, todo mundo quis saber o que tinha acontecido e, na verdade, o que tinha acontecido foi um baita do mal-entendido cultural, onde a gente, nós ocidentais, não conseguíamos entender a perspectiva do oriental e como que eles lidavam com o processo de votação, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente também vê diversos
problemas que a gente tem no sistema, então às vezes tem que dar um update no sistema muito rápido. E, cara, a gente tem uma colaboração de pessoas na América do Ocidente com o Oriente de fazer atualização de sistema, sei lá, em menos de 48 horas. Cara, você atualizar o sistema de uma blockchain em menos de 48 horas é uma coisa sem precedentes. O Ethereum está demorando quanto tempo para fazer uma atualização de sistema? Meses, anos, sabe? Então, o que me deixa muito otimista, e que eu acredito que o futuro ele nos reserva coisas muito boas, é justamente o fato da gente estar aprendendo a colaborar e de estar aprendendo a trabalhar em rede. Por mais que a gente tenha muitos problemas pela frente, o Wills está dando baby steps, né, ele está engatinhando, mas pela força da comunidade eu sou muito otimista e eu acredito que a gente tem muita prosperidade aí pelo futuro. Eu também compartilho da opinião do Luiz, falando que realmente tem muitas coisas boas que dá para ser feita, né? E observando esse caso que ele estava falando dos chineses, eu quero aproveitar para introduzir rapidinho um conceito que a gente está trabalhando, que é a governança em blockchain baseada em valores. E valores sendo as coisas que importam para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por exemplo, quais são os valores da comunidade chinesa de blockchain? Se isso tivesse explícito desde o começo, possivelmente esse tipo de problemática não haveria acontecido. Okay? E como o Wills ele é uma DAO, né? Uma organização autônoma descentralizada, não é isso? E existem players de várias culturas, de várias partes do mundo, e que cada um deles tem uma cultura, tem forma de pensar, tem forma de perceber o que é importante de acordo com a sua percepção. E é difícil depois, quando você começa a ver o funcionamento daquele sistema, é difícil você tentar resolver esses tipos de problemas que surgem, se você não tem explicitamente claro o que são esses valores, né? E por isso que, daqui para frente, eu acredito que é preciso, para amadurar mais ainda a governança, ter ferramentais que auxiliem a tornar essas coisas mais explícitas, para exatamente evitar, desde o começo, problemas que poderiam ser evitados. Okay? Então, da governança em si, o que eu vejo daqui para frente é mais ferramentas, mais pessoas utilizando, e mais práticas, mais problemas, mais retroalimentação de como solucionar esses problemas. E eu acredito que em 2, 3 anos a gente vai ter uma quantidade de experiências acumuladas super legal que poderá, digamos, amadurecer essa governança em blockchain, né? Essa é como eu vejo. Beleza, podemos abrir para as perguntas? Alguém aí quer fazer alguma pergunta para a nossa mesa redonda? Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo. Eu queria fazer pergunta para o Luiz, também sou da área do direito. E o que o blockchain pode ajudar nessa parte do direito? Melhorar as transações, contratos, essas partes. Na verdade, eu até inverteria o que o direito pode ajudar na blockchain. Tá? Porque no IOS, por exemplo, a gente tem um conceito de contrato ricardiano, que nos contratos inteligentes antes você tinha uma lógica de que o código era lei, e aí, se o código tinha bug, a lei estava bugada, e o IOS ele tenta resolver isso fazendo o seguinte: você coloca você escreve o seu código, mas você também escreve qual a intenção do seu código. E aí, quando surge algum tipo de problema, né, alguma resolução, algum tipo de conflito, você vai analisar, bom, esse código tinha essa intenção? Caso ele tenha essa intenção, beleza, ele foi feito para isso. Caso ele não tenha essa intenção, no IOS, você consegue, através de uma maioria de 2/3+1, reverter a transação, prevenindo o usuário de algum bug ou alguma coisa. Então, utilizando ferramentas do direito, a gente consegue auxiliar a blockchain a ganhar usabilidade.
Porque a grande questão é a seguinte, hoje, se a gente está competindo com o sistema financeiro tradicional, o sistema financeiro tradicional, ele normalmente socializa as perdas. O que eu quero dizer com isso? Se alguém clonou o meu cartão de crédito, e eu vou lá no meu banco e reclamo, cara, eu vou ter meu dinheiro estornado e está tudo certo. Agora, se isso acontece numa blockchain tradicional ou numa blockchain fora do IOS, normalmente você perdeu o seu fundo, você perdeu o seu dinheiro. Então, essa questão da reversibilidade da transação, obviamente, você tem que ter o devido processo legal, você tem que ter você tem que ter um procedimento, maioria e tudo mais, mas isso vem justamente para dar essa usabilidade para o usuário. Direito constitucional, cara, o que eu mais vejo nos debates de governança do IOS é questão de direito constitucional. Como que você aponta o legislador que deveria ser o juiz natural daquela causa? Isso está na Constituição ou não está? Eu posso escolher quem vai ser o árbitro do meu DEP, por exemplo, o Ranulfo, com a Bispiral, vai poder escolher o fórum de arbitragem dele, ou ele vai ter que seguir o fórum de arbitragem que está na Constituição do IOS? Se a gente muda de Constituição, o que acontece com os casos que estão sob a tutela do ECAF, que é o IOS Core Arbitration Forum, né, que é o fórum de arbitragem eleito pela Constituição interina, o que acontece? Então, você tem aquele problema de normas constitucionais no tempo, é isso? Eu estou meio enferrujado, tá? Eu me formei em 2013, então... Mas você tem esse problema de normas constitucionais no tempo, o que você faz com os casos que estavam sob a tutela da Constituição antiga. Então, assim, tem diversas coisas que, na minha visão, o estudioso do direito, ele deveria estar atento, porque hoje a blockchain precisa de beber mais na fonte da ciência jurídica. Não é do advogado ou do juiz, é da ciência jurídica, sabe? E tem que voltar lá no fundamento mesmo, tem que estudar a ciência do direito, voltar a estudar Kelsen, teoria do Estado, porque isso tudo importa na hora de a gente construir um novo sistema de governança, sabe? Tripartição de poderes, a gente está debatendo muito isso. Quem interpreta a Constituição? Então, tudo isso que a gente estudou lá nos primeiros períodos da Faculdade de Direito, cara, eu vejo isso no meu dia a dia e eu falo assim, caramba, que fantástico, porque realmente a gente está criando um pensamento novo, as bases de um novo modelo de sociedade, sabe? Ô Luiz, também até criar uma nova teoria, não? Porque, lógico. Eu acho que, assim, só para pontuar e adicionar um ponto, se você olhar o mundo que a gente vive, né, o direito, e eu não sou advogado de maneira nenhuma, estou só pontuando aqui o que vem acontecendo. Se você olhar o mundo que a gente vive, o que acontece? Eu entro numa briga com você, a gente fez um contrato, aí você discorda da minha performance naquele negócio, eu acho que eu estou certo, você acha que você está certo, a gente leva aquele contrato para um juiz ou para um mediador decidir. E aí o contrato decide quem vai decidir, se é o mediador ou se é o juiz, né? Simples caso de jurisprudência mundo afora. O que a gente vem vendo também acontecer no blockchain em geral, independente de ser um protocolo iOS, Ethereum, Hedera Hashgraph, Escambau A4. Você tem um contrato que é baseado em if scenarios. Se eu limpo a sua casa, eu ganho R$100. Se eu não limpo, eu não ganho R$100. Né? E você tem uma cópia desse contrato escrita em texto, que é uma imagem no blockchain. Então, caso exista alguma briga futura, se aquele contrato inteligente foi mal feito, se tem um bug, se eu não limpei a sua casa e recebi o dinheiro, se alguma coisa aconteceu, você pode levar essa imagem num mediador ou numa jurisprudência tradicional e ter uma resolução àquele caso da maneira que a gente tem hoje. Isso tem muita gente que vem usando e é um consenso de uma solução imediata. Agora, como isso vai ser visto no mundo de inteligência artificial, aí é outra pergunta de $1 bilhão. Oi, aqui. Eu queria fazer uma pergunta pro Alex. Tudo bom? É o Diego, meu nome. Você que vive na Califórnia, lá, Santa Mônica, Los Angeles, não sei, mas que vem bastante para cá, queria que você contribuísse um pouco fazendo um paralelo da comunidade de lá com a comunidade brasileira. Também se existem brasileiros lá fazendo algum trabalho, alguma coisa, e assim, o que mais te chama atenção lá que não tem aqui, ou aqui que não tem lá, não sei, assim, só para a gente ter uma experiência de intercâmbio.
Eu acho que assim, a comunidade lá ela é muito pujante, né? A gente brinca que se você jogar uma pedra da janela, você acerta uma conferência de blockchain. E aí vem a piadinha de que tem mais gente em conferência de blockchain do que tem gente nos dApps do Ethereum. Você tem dois grandes fatores, e eu acho que é um pouco do fator econômico que você vê no Brasil. No Brasil, como é que se faz dinheiro? Você vira rentista. Você pega o seu dinheiro, põe no banco e vai para a praia. Né? Por quê? Porque no Brasil você tem juros. Nos Estados Unidos você não tem juros. Então, como é que você faz dinheiro? Você pega o seu dinheiro e dá na mão de alguém para trabalhar o seu dinheiro. Né? O famoso americano put my money to work. Então, você tem uma propulsão do mercado de venture capital nos Estados Unidos que está muito com sede de projetos de blockchain. O que eu acho que falta no Brasil. E falta mais por uma questão econômica, de natureza econômica, do que uma de realidade tecnológica. Estava até falando para o Luiz que eu fico muito feliz de ter um grupo olhando o IOS da cidade que eu venho, que é a cidade do Rio de Janeiro, que não é conhecida como uma cidade de tech. Então, eu acho que esse é o maior problema, é a falta de uma indústria de venture capital no Brasil. Em matéria de desenvolvimento, gente, pelo amor de Deus, você tem aluno da Unicamp aqui, que é uma das universidades de engenharia mais conceituadas no mundo. O que a gente precisa é botar a cara do Brasil lá fora, porque o que falta é desenvolvedor de blockchain. Se alguém aqui sabe desenvolver Solidity, o que vocês estão fazendo aqui que não estão ganhando $250 a hora? Que é o que custa um desenvolvedor de Solidity nos Estados Unidos. Então, quer fazer alguma coisa? Aprende a desenvolver e vamos expor o Brasil como um país de desenvolvedores, porque trocar a economia de rentista para investidor, eu acho que é um abismo a ser vencido. Só complementando, porque um dos nossos papéis aqui, enquanto Block Producer, é justamente contribuir para a formação do ecossistema. E, da mesma forma que está faltando desenvolvedor de Solidity, em use, então, nem se fala. Porque, para desenvolver smart contract em C++ e tudo, a gente também está com essa mesma dificuldade. Eu acredito que a gente consegue fazer um leapfrog do Brasil saindo de uma economia, sei lá, exportadora de commodity para uma economia voltada para a tecnologia e para a economia criativa como um todo. Por quê? Eu estava até comentando com o Rubens e com o Ranulfo na reunião antes de ontem, que a gente tem no Brasil duas coisas muito que colocam a gente numa posição muito privilegiada. A primeira delas é que a hora do brasileiro, do desenvolvedor brasileiro, ela ainda é barata, quando comparada com o exterior. Aí me perguntaram, pô, mas e o desenvolvedor chinês, né? Porque sempre quando a gente fala de mão de obra barata, pô, China é referência. Cara, eu estou descobrindo cada vez mais que na China eles têm um sério problema para inovar. Por quê? Porque na China você tem, não só na China, como na cultura oriental como um todo, você tem uma dificuldade de aceitar o erro. E aceitar o erro é fundamental para você ter inovação. Você não inova se você não tem um ambiente que te permite errar. Isso está na literatura, está na experiência prática de todo mundo. Então, a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, que durante muitos anos foi sacrificado e a gente se martirizou por isso, mas eu acredito que é o jeitinho brasileiro que pode impulsionar a nossa economia e impulsionar essa leva de novos profissionais, novos desenvolvedores. E a gente está vendo, todo mundo que está participando da Hackathon, levanta a mão aí. Todo mundo que aprendeu a desenvolver em blockchain. Essa galera... Exato, o brasileiro é hacker por natureza. A gente tem tanta dificuldade no nosso dia a dia que a gente fica fazendo jeitinho para tudo, a gente hackeia tudo. Então, assim, falando de ecossistema, eu vejo que o brasileiro tem a criatividade, que talvez seja um insumo mais em falta no mundo, o que falta é desenvolver a competência técnica. Mas, cara, competência técnica, essa galera toda que levantou a mão aí, eles entraram 95% sem saber como desenvolver nada em blockchain.
e eles estão saindo daqui, e eu fiquei sabendo que todas as equipes implementaram Smart Contract. Implementaram, testaram e fizeram rodar na rede. Então, assim, exatamente. Então, Esse pessoal merece mesmo, viu, uma palma, porque eles estão desde ontem às 11 da manhã aí trabalhando fortemente para desenvolver uma boa proposta para vocês. Pois é, então é isso, sabe? Eu acho que para o ecossistema florescer, basta ter algumas andorinhas ali começando a querer puxar o verão, aproveitando que a gente está na primavera, que daqui a pouquinho dá, é só ter um pouquinho de fé, trabalhar e confiar que dá. Só para aproveitar também um gancho rapidinho, uma das maneiras que a gente pode estar fazendo para esse ecossistema florescer é desenvolvimento de capacitações, né? Não é necessariamente uma capacitação que vem de dentro da universidade, porque as universidades elas são um pouco lentas. Por exemplo, eu já venho trabalhando com blockchain desde 2008, quando nasceu, né? Fiz um doutorado aqui na Unicamp, um pós-doutorado, e também com blockchain. E buscando sempre trazer à tona esses treinamentos, mas em massa, né? Então, meio que muito lento as coisas. Agora a gente está fazendo o quê? Outros tipos de treinamentos com wheels e não somente para desenvolvimento, tá ok? Em código, mas uma coisa que é mais importante que eu considero ainda é o mindset, porque é o seguinte: não adianta nada você tentar fazer o uso da tecnologia blockchain para desenvolver negócios com o mindset pré-era do blockchain, que é uma coisa totalmente diferente. Os negócios do blockchain eles têm a ver mais com cooperação, principalmente, e entre outras características. Então, a gente precisa trabalhar com essas duas coisas. Aí, junto com o Rubens, a gente está desenvolvendo a Magni, que é uma DAO que vai auxiliar no desenvolvimento de capacitações para os empreendedores novos, assim como os que já são consolidados, para adquirir o mindset necessário para desenvolver as futuras DAOs e DApps com a tecnologia blockchain ou DLT, que seja. Beleza, pessoal. Agradeço muito aí a todos vocês da mesa. Caso tenha alguma dúvida aqui na plateia, vou abrir para mais uma pergunta, então, tá? Porque a gente já está em cima da hora. Tudo bem? O meu nome é Vanessa e eu não sou da área de tecnologia e, na verdade, eu tenho tentado buscar o mais possível de informação a respeito disso para tentar ver como que isso vai afetar o blockchain em diversos aspectos da economia daqui a alguns anos. E aí, na verdade, surgiram duas dúvidas, na verdade, mas aí eu vou direcionar só uma para o representante da BeSpiral. Porque você disse que em até 3 anos pode ser que haja uma bolha referente às transações de dólar e euro, né, que utilizam as criptomoedas, e isso vai criar uma bolha. É isso. E aí eu queria que você falasse um pouco mais disso, por quanto tempo, e qual que é a estimativa, e baseado em quê, essas coisas. Olha, a primeira bolha ela já aconteceu, né, estourou agora em 2017. Acho que foi 2017, né? 18, né? 18. O que aconteceu é que agora nós estamos numa baixa, né? Os motivos são vários, não dá tempo de falar aqui. Mas o que a gente sabe é que vai haver uma outra entrada de grandes capitais daqui para frente. E isso vai, inevitavelmente, vai fazer com que os preços dos tokens, por exemplo, do Wheels, ou da Bitcoin e de outras criptomoedas, elas vão nas alturas. Isso é um fato, vai acontecer mesmo, ok? Agora, quando? Eu não tenho bola de cristal, mas eu sei que vai, é uma tendência. E o que a gente precisa fazer é uso da tecnologia blockchain para resolver problemas que nem a gente está fazendo na BeSpiral. Problemas ambientais, sociais, mas de uma maneira que, ainda que haja esse período de aquecimento dos preços, essas aplicações que vão ser desenvolvidas para resolver esses problemas não sejam afetadas. É isso que é a nossa pegada aqui, é isso que a gente está buscando desenvolver. Sim, imagina que o blockchain hoje é o que era a internet em 2000. Então, assim, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não vai ter cadeiras suficientes para ocupar esse espaço. Então, a gente está no momento certo, entrando numa tecnologia que vai realmente impactar de forma muito profunda o modo como a gente enxerga o mundo.